Bom dia, gente. Estamos mais um Carona com Ed. Direto ao ponto, hoje eu quero falar com vocês sobre algo extraordinário, uma das maiores experiências que nós podemos ter nesse mundo, nessa terra. É algo que é tão comum e ao mesmo tempo, assim, é tão extraordinário, mas as pessoas não valorizam, que é a oração. Pensa comigo, gente, o que é a oração? Você poder falar, se conectar com o ser que criou o universo, que te criou. É a experiência mais extraordinária que a gente pode ter nessa vida. É ter essa intimidade, de abrir o coração e falar com esse Deus. A palavra de Deus nos orienta muito, mas muito sobre a oração. E nos incentiva, nos ordena a orar sem cessar, a buscar promessas que a palavra de Deus nos dá, de que buscar-me-eis, me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Quando a gente busca a Deus com todo o nosso coração, nós temos realmente a oportunidade de ter uma das experiências mais extraordinárias dessa vida. Porque oração, gente, é muito mais do que pedir e receber. Oração é intimidade, é relacionamento, é caminhar com Deus. Sabe, aquelas coisas que a gente lê, que a gente pensa que é coisa lá do passado, só aqueles profetas, aqueles homens de Deus podiam ter, que andaram com Deus. Gente, isso é tão atual, é tão possível nos dias de hoje. A palavra de Deus, sim, tem orientações interessantes. Ela nos orienta a não usar de vãs repetições, porque Deus já conhece o que está no nosso coração. Não é comunicar a Deus de alguma coisa que Ele já não sabe, gente. Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas. É oportunidade de ter intimidade. A palavra de Deus nos diz que nós não sabemos nem orar como convém. E acontece algo extraordinário. A carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos fala sobre oração de uma forma extraordinária. Ele diz que a gente não sabe orar como convém. Se a gente for ler no original grego, a ideia é mais ou menos assim: a gente não sabe pedir na medida certa. É como se nós tivéssemos um copo de 200 ml e a gente pedisse só 100. Ou pedisse meio litro. A gente não sabe a medida certa, não sabemos orar como convém, essa é a ideia do apóstolo Paulo. E aí acontece algo extraordinário. Olha que coisa interessante, para você ter uma ideia, é muito mais do que pedir e receber. Por quê? Lá a palavra de Deus nos diz o seguinte, que o Espírito Santo sabe qual é a vontade de Deus e o que é o melhor para nós. Ele sabe quais são as nossas reais e mais profundas necessidades. Então a oração é algo que é operado, trabalhado, a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis pelo Espírito Santo. Então a ideia que nós temos, o momento da oração, um momento tão extraordinário, que toda a Trindade opera com a gente. O Espírito Santo intercede por nós aqui, dentro do nosso coração, interpretando as nossas angústias, nossos dilemas, os nossos conflitos, as razões, das nossas crises, conhecendo o profundo do nosso coração. E ao mesmo tempo Ele conhece a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz então que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós. E a nossa oração, que ela é então interpretada, né? É como se ela estivesse criptografada e o Espírito Santo quebrasse o código e colocasse diante de Jesus, que aí a palavra de Deus diz que Ele intercede por nós diante do Pai, lá em cima. Então o Espírito Santo pega a nossa oração, interpreta a nossa oração, leva até o Senhor Jesus, que intercede por nós, a destra de Deus, é Ele que coloca as nossas orações diante do Pai. E Jesus, então, agora com a autoridade que lhe foi dada, Ele coloca essa oração diante do Pai. E nesse momento extraordinário, gente, nós podemos realmente conversar com o Criador do Universo, agindo o Espírito Santo, intercedendo junto com Jesus Cristo e colocando diante de Deus, que está sentado à destra de Deus, que governa esse universo, e você é convidado a orar, a falar com esse Deus. Você tem acesso direto
A palavra de Deus nos diz que depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado, nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos ter uma experiência profunda com Deus, nós não precisamos de mais de mediadores, sacerdotes aqui na terra, nós temos só um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. O Espírito Santo interpreta a nossa oração, coloca diante de Jesus, Jesus coloca diante do Pai. É essa a experiência da oração. E nós podemos vivenciar isso aonde você estiver, em qualquer lugar, em qualquer momento, de olhos abertos, de olhos fechados, trancado no seu quarto ou não, trabalhando, dirigindo. Não importa. A palavra de Deus garante, se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós encontraremos. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, são promessas inúmeras que nós temos na palavra de Deus que nos convidam a isso. É claro que nós temos a oração do Pai Nosso, que é um grande diferencial, que tem lições extraordinárias, que no momento não dá para a gente falar sobre ela, eu posso fazer uma live só sobre ela, naturalmente. Mas você tem inúmeras passagens na Bíblia que nos ensinam a orar. Os próprios discípulos chegaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. A gente tem que ter essa humildade de falar assim: a gente precisa aprender a orar, a gente precisa exercitar mais isso, viver isso. Gente, eu já tive experiências, eu sou um pastor de uma igreja reformada, mas eu já tive experiências que, vamos dizer assim, essa é pentecostal, é o reformado peiteca. Não, é porque é real. Quando você se tranca num quarto para falar com Deus, eu já tive experiência de ficar trancado num quarto em jejum, em oração, durante um longo tempo. Gente, assim, a presença de Deus é tão forte, como que o Criador do universo, você está cheio dele no coração, não vai fazer diferença? A palavra de Deus diz que pessoas sentiram o coração arder, sentiram a presença de Deus. A gente não está atrás de sentimentos, mas é óbvio que se você tiver um momento de profunda comunhão com Deus, e cheio do Espírito Santo, você vai sentir a presença dele. Teve momentos eu estava dentro do meu quarto, falando com Deus, em jejum, em oração, buscando de todo o coração, de experiências de crise profundas, conflitos existenciais na nossa jornada. Gente, eu tenho medo de abrir meus olhos, porque a presença de Deus era tão forte, tão forte, tão forte. Falar, que loucura. É isso, é oração, é viver com Deus, é sentir Deus. É muito mais do que pedir, receber, pedir, receber, receber. A Bíblia diz sim que a gente deve lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem que cuidar de nós. A Bíblia ordena a não andar ansioso de coisa alguma. Você está ansioso? Você está angustiado? Você está com um problema? Oração. A Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas tudo seja conhecido diante de Deus através das oração, súplica e ações de graças. E acontece algo extraordinário. Como que não é palpável isso? A Bíblia vai dizer que a paz de Deus, que excede o entendimento, gente, está além da nossa compreensão. A paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso através da oração. Mente e coração, a nossa razão e as nossas emoções são guardadas, são blindadas pelo Espírito Santo. A paz de Deus vem habitar na gente, ela é palpável, gente, é extraordinário. Então, gente, para fazer aquelas oraçõezinhas assim que, que a gente não coloca o coração nela, nem faz. Oração não é um negócio chato. Oração não é um negócio de gente bitolada, não. Oração é uma das experiências mais extraordinárias que a gente pode ter nessa vida. E se nós soubéssemos realmente orar, nós oraríamos muito mais. Então, peça a Deus: Senhor, me ensina a orar. Entenda que a gente não sabe orar como convém. Deixa Deus trabalhar nas orações. Dê tempo a ela. Exclusividade, qualidade de tempo. Dedique mais. Exercite essa prática extraordinária que é um meio de graça, tá? A palavra de Deus é meio de graça. Os sacramentos são meio de graça. E as igrejas reformadas, elas mostram claramente na Bíblia, interpretam a Bíblia, evidente que a palavra de Deus fala que oração é meio de graça. E ela nos mostra isso através de inúmeros textos, através do momento que o Espírito Santo opera em nós, a graça de Deus é derramada, a paz de Deus. Então, é um meio através do qual Deus trabalha na nossa vida. Ele se faz presente, ele muda a nossa realidade, ele muda a realidade ao redor de nós também. Mas, mais do que tudo, gente,
é intimidade, é comunhão, é crescimento, é presença de Deus, que isso, gente, vale mais do que Ele nos dá o que a gente está pedindo, do que Ele satisfazer todos os nossos desejos, vale mais do que Ele mudar muitas coisas. É Deus estar no centro da nossa vida e nos dar uma paz, mesmo a gente vivendo em situações e experiências difíceis. Que Deus te abençoe, que você possa viver e experimentar mais dessa realidade e exercitar mais essa grande oportunidade que a gente tem nessa vida, que é falar com Deus. Amém? Deus te abençoe, uma boa semana e até o nosso próximo Carona com Ed. Um beijo e até mais.